Então, queridos amigos, sem mais delongas, porque o tempo sempre nos alcança, o nosso estudo, ele é muito importante, esse estudo, que é sobre o desdobramento, e eu retirei basicamente deste livro, claro, contemplando André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, mas o Zalmino Zimmermann, nesse estudo sobre o perispírito, que só poderemos entender o desdobramento se entendermos o perispírito, que é uma prova contundente, inexorável, da existência do perispírito. E qual a importância do desdobramento na questão mediúnica? É o que nós vamos aqui apresentar, fazendo uma distinção do que seja um desprendimento e do que seja um desdobramento. É muito difícil, a linha é muito tênue entre o que chamamos de desprendimento e a duplicação corpórea, que é exatamente a bilocação. Ou seja, o ser que se desdobra, ele se biloca, é duplicação corpórea. Então, ele vê o seu corpo e se vê como espírito. Esse é o processo do desdobramento, fazendo distinção ao desprendimento, à emancipação. Ou seja, há uma pequena diferença. Mas que, em verdade, fica muito difícil entendermos o desdobramento se não entendermos o desprendimento do perispírito. Então, nossa ideia é exatamente esta, e o que é fundamental, nós vamos trazer, inclusive, aqui, que sempre digo, o que se desdobra é porque estava dobrado. Se desdobramos uma fronha, por exemplo, é porque ela estava dobrada. E qual a importância disso? Um espírito de um espírita, Charles Fritz, dando uma comunicação a Leon Denis, no fantástico livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos fala categoricamente que as memórias estão nas dobras do perispírito. O que poderemos utilizar diante desta afirmação? Sabemos que a interconexão perispirítica, caracterizando o processo medianímico, eu sempre gosto de falar medianímico por conta da participação sempre do médium, do colorido do médium, que nem sempre pode estar consciente. Mas essa faculdade medianímica, ela é muito importante entendermos que tem que haver uma sintonia, porque se há uma interconexão perispirítica, perispírito com perispírito, obviamente tem que haver uma sintonia, por mais que haja a ascendência do espírito em relação ao médium, ou o contrário, uma ascendência do médium sobre o espírito. Então, a comunicação medianímica, ou seja, em todas as suas características, a psicografia, a psicofonia, enfim, tem que haver um processo interconectivo, de similitudes, que, claro, essa individualidade muito mais ampla do que simplesmente a nossa personalidade, com a nossa consciência, ela nos responde exatamente às nossas indagações. Porque trazemos tantos arquétipos, tantos modelos, tantas experiências, tantos núcleos em potenciação espirituais, como falava Jorge Andréa, meu querido amigo, que não há como duvidar dessa interconectividade que, quando estudamos a mediunidade, sabemos que ela se subdivide em 3 etapas. A primeira etapa
de percepção de um espírito que se aproxima. É uma faculdade de senso-percepção nos nossos órgãos sensoriais. A segunda etapa é exatamente a interconexão perispirítica, pela lei da afinidade e pela lei da sintonia. E a terceira seria o circuito medianímico. Ora, se tem que haver uma interconexão perispirítica, tem que haver afinidade. E o desdobramento, que é exatamente o afloramento dos nossos conteúdos psíquicos, que acontece neste momento em que há um desdobramento, vai facilitar esta conexão com o espírito, que vai então se manifestar. Então é fundamental entendermos isto. Bom, agora vamos a algumas considerações que foram feitas, e eu recomendo o estudo completo desse capítulo 5º, da Provas da Existência do Perispírito, que vocês estão vendo aí na tela, que vai da página 87 à página 174 deste livro. Então, a recomendação é que se estude a miúde, né, a questão do desdobramento, que certamente em 1 hora, agora 50 minutos, não teremos condições de fazê-lo. Então, o que diz o autor? Os desdobramentos, também conhecidos, embora vamos pontuar as diferenças que vamos aqui mostrar, como desprendimentos espirituais, registrados em todas as épocas da humanidade, constituem também notável meio de prova, que é realmente o que nos interessa, da realidade perispiritual, entendendo que a interconectividade perispirítica dependerá desta realidade perispiritual. Embora possam genericamente inserir-se no quadro que podem haver de materializações, como, por exemplo, a bicorporeidade, impõe-se por alguma de suas singularidades sejam devidamente destacados. Especialmente estudados a partir da segunda metade do século passado, e aí vem realmente uma referência bibliográfica que nós vamos falar mais à frente, número 16, surgem em nossos tempos como fenômenos naturais, verificáveis com pessoas, claro, detentoras de uma sensibilidade específica. Ou seja, elas reencarnam com esta sensibilidade específica. É uma tendência, uma predisposição e, consequentemente, uma escolha feita para que esta capacidade, esta faculdade de desdobramento realmente se efetue visando o bem, visando o auxílio, visando a nossa própria reforma íntima, a nossa própria transformação. Exatamente por haver uma imersão dos nossos conteúdos no processo de desdobramento. Então, isso vai variar de tipo e de grau, de acordo com os indivíduos, os métodos e as condições. Vamos, então, à referência 16, que diz o seguinte: a história do Espiritismo registra, inclusive, processos notáveis de desdobramento. Por isso, a recomendação que se leia o capítulo deste maravilhoso livro, porque são pesquisas, são experiências científicas de alto valor, desenvolvidos sob as mais rigorosas condições de controle científico. Realmente é um trabalho de cunho científico. É o caso, por exemplo, das experiências de William Crookes com a médium Anne Eva Fay. Ela foi colocada simplesmente numa cabine, à vista de todos os presentes, desdobrava-se. E olhem, materializando-se no canto oposto da sala, caracterizando aí um processo de bicorporeidade. Além da bilocação, da duplicação corpórea, que é o desdobramento,
vai haver o processo de materialização, a bicorporeidade, chegando mesmo a mostrar o mesmo vestido, joias, etc. Agora, para comprovar isso, ao redor da cabine passava uma corrente galvânica, elétrica, e sua mais leve interrupção indicaria que a médium havia se movido do local, fato que, entretanto, jamais aconteceu. Isso nós vamos encontrar detalhadamente nesse maravilhoso livro, pouco lido, por sinal, Animismo e Espiritismo, do cientista russo Alexandre Aksakov. Anote-se a propósito, agora prestemos atenção, que embora os autores em geral tenham empregado os termos desdobramento e desprendimento para designar o mesmo fenômeno, parece ser possível estabelecer uma certa diferença. Que nós vamos ver agora dentro, né, da estimativa colocada aqui pelo autor, ou seja, o que seja um desprendimento e o que seja um desdobramento, que muitos designam como o mesmo fenômeno. O desprendimento, que é o ato de soltar-se, ou seja, e parte da expansibilidade do perispírito, que depois, então, após a expansibilidade, há um desprendimento. Ele se duplica, em verdade, após isso, que já seria o desdobramento. É um fenômeno básico. Aliás, em todos os processos mediúnicos, há o desprendimento para que haja, então, como disse, a interconectividade perispirítica. E, claro, se logo a seguir houver o desdobramento, os conteúdos psíquicos entram aí a mancheias para que haja essa conexão, cumprindo a lei da afinidade, a lei da sintonia, as similitudes. Então, o desprendimento é um fenômeno básico nos processos mediúnicos. Desde a incorporação até a vidência ou a audiência, que são faculdades anímicas e que depois tornam-se medianímicas. A vidência ou a audiência é uma faculdade da criatura e que não necessariamente vai ter o processo medianímico, ou seja, a participação e a presença de um espírito. Por isso é considerado uma faculdade anímica. Agora, se diante da vidência, diante da audiência, existe uma inter-relação com o espírito, aí então poderemos caracterizar isto como uma faculdade medianímica, visto que esses só se viabilizam graças a uma certa capacidade que tem o perispírito de desamarrar-se das teias físicas. É o processo de desprendimento, de emancipação, tornando-se, por isso, mais sensível e apto a registrar a presença do espírito comunicante. Então, essa definição do desprendimento está muito clara. Trata-se, ademais, de fenômeno comum e conhecido que, em maior ou menor grau, insere-se no álbum de experiências de toda pessoa. Vamos ver a referência 17, que diz o seguinte: a rigor, já por constituir a capacidade de desprender-se do corpo, que é uma faculdade natural do ser humano, todos nós temos desprendimentos. Como, por exemplo, quando oramos, quando estamos adormecendo, o espírito começa a se desprender, né? Quer dizer, na verdade, o perispírito do corpo físico. Quando estamos num processo de relaxamento e também num trabalho medianímico, tudo vai gerar um desprendimento por ser uma faculdade natural. Toda pessoa, embora nem sempre possa qualificá-lo,
experiencia, em maior ou menor grau, como disse agora há pouco, o estado de desprendimento mormente em situação de repouso ou sono, onde o espírito, então, quer dizer, o perispírito, o espírito vai se retirando do corpo, há o desprendimento perispirítico, enquanto, no caso do repouso ou do sono, o corpo fica adormecido para a restauração de suas energias. Aliás, não só na história das religiões e da arte, como na da ciência e da filosofia, o fenômeno do desprendimento é seguidamente encontrado na raiz das grandes criações. Vamos a alguns exemplos? São incontáveis. Johannes Kepler, desprendendo-se, prestem atenção, porque não há o desdobramento. Ou seja, aquele que se desprende não se vê na condição espiritual. Ele se vê apenas desprendido do corpo físico. Essa é a diferença, que, como disse, muitas vezes a linha é muito tênue, porque do desprendimento ao desdobramento. E transportando-se Kepler para além da Terra e fixando um ponto determinado do espaço, encontrou os dados que lhe possibilitaram construir as 3 leis do movimento planetário. Isso está no livro, na verdade, isso foi um trabalho colocado na Revista Internacional de Espiritismo, cujo título foi Kepler, Jung e Einstein e seus desdobramentos espirituais, aqui já colocando como desdobramento. René Descartes, depois de 3 desprendimentos sucessivos durante o sono, teve a percepção de um novo método para a organização da sua filosofia e das bases da geometria analítica, que, com Fermat, inventaria. Einstein, aos 26 anos, desdobrando-se e transportando-se para fora do contexto estelar, alcança os elementos para estruturar as suas teorias. Carl Gustav Jung, reconhecidamente um médium de diversas aptidões, descreve com minúcias uma EQM, uma experiência de quase morte, que teve durante um ataque cardíaco e no qual alcançou um desprendimento que lhe permitiu ver a Terra de grande altura e com detalhes fascinantes. Quer dizer, ele viu seu corpo, assim como viu a Terra, muito distante. Mas, por ser um desprendimento, ele não se viu como espírito. E seria a bilocação ou duplicação corpórea. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo que dedica à emancipação da alma, destaca ensino dos espíritos instrutores a respeito, mostrando que sempre que se afrouxam os laços físicos, seja pelo sono, seja por uma meditação, seja pela oração, seja por um estado alterado de consciência, o espírito procura desprender-se do corpo. Diz Kardec, o espírito recobra então a sua liberdade. Não há mais a influência poderosa da matéria, quando os sentidos físicos se entorpecem. Então ele aproveita para se emancipar. Todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece, um cochilo, um repouso, ou o ato mesmo de dormir, uma meditação, um relaxamento. Então, desde que haja prostração das forças vitais, e as enfermidades aí também são incluídas, um quadro febril, por exemplo, o espírito se desprende. Doenças também podem ser enquadradas. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre.
E a seguir anota, Kardec, é assim que o cochilar, um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as chamadas imagens dos sonhos. Isso vamos encontrar, né, no item 407, tradução de Herculano Pires, do Livro dos Espíritos. É o desprendimento que ocorre no estado de semiconsciência, bastante habitual na fase de pré-sono físico. Então, o desdobramento, fazer-se em dois, aí está a distinção e o quão isto é importante para as relações mediúnicas ou medianímicas, como gosto de falar. Então, desdobramento, fazer-se em dois propriamente, implicaria um desenvolvimento do processo de quê? De desprendimento, inerente, como visto, a todo fenômeno mediúnico. E recordando o que Charles Fritz falou para Leon Denis, as memórias estão nas dobras do perispírito. Então, quando há o desprendimento, subsequentemente o desdobramento, as memórias afloram para as devidas conexões, cumprindo a lei de atração, a lei de afinidade, como todo processo medianímico assim pede. É importantíssimo entender isto. Então, desprendimento inerente, como visto, a todo fenômeno mediúnico, com uma emancipação maior do espírito em relação à organização física no desdobramento, propiciada, claro, por condições perispiríticas especiais. Não são todos que se desdobram, a não ser nas questões naturais, né, de cochilo, de quando estamos prestes a dormir, a descansar o corpo, mas nós estamos falando aqui de faculdades inerentes ao médium, que nasce com estas tendências e predisposições. Então, ensejando o surgimento de uma outra forma corporal, semelhante ao do seu corpo físico. Por isso, o desdobramento é cognominado de duplicação corpórea, a ocupar ou aparentando ocupar também um lugar diferente daquele em que está o corpo. Por isso é chamado de bilocação. Então, o médium que tem esta característica, que tem esta faculdade, ele vai ver o seu corpo e vai se ver, seja lá em que local for, no mundo espiritual. Olhem só como esta fotografia que eu trouxe aqui, ela é extremamente propícia, né, para os nossos raciocínios. Então, vocês estão vendo aqui processo de desdobramento, tá? E aqui está o corpo físico, a interconectividade perispirítica, cumprindo a lei da afinidade, onde vai haver o acoplamento, utilizando-se então dos chakras para chegar nos plexos nervosos do corpo físico. Aqui está o corpo astral, o corpo perispirítico, desdobrado. Então, esta foto aqui, ela é extremamente pertinente para entendermos como tudo isto funciona. E como disse, vamos a essa magnífica e preciosa informação. Está lá no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Como disse agora há pouco, a vida no além, na primeira parte, provém do espírito de um espírita militante, homem de coração e convicção esclarecida, Charles Fritz, fundador do jornal La Vie d'Outre-Tombe, em Charleroi. Todos aqueles que conheceram esse homem reto e generoso reconhecê-lo-ão pela linguagem. Ele descreve as impressões que sentiu logo depois de morrer e acrescenta:
Pois bem, diz ele, os meus primeiros passos foram vacilantes. Entretanto, a força foi me vindo e eu pedi a Deus auxílio e misericórdia. Depois de haver verificado a completa separação da minha individualidade, ou seja, do espírito, já separado do corpo, enfrentei, afinal, o trabalho que tinha de fazer. O que ele nos diz? Eu vi o passado de minha última vida e lidei por levantá-la com clareza das profundezas da memória. Agora vamos ver onde está esta memória. Isso nós sabemos, para aqueles que estudaram principalmente o livro de Ernesto Bozano, A Crise da Morte. Ernesto Bozano nos fala do processo de recapitulação. É aquele filme que passa daquilo que fizemos, daquilo que não fizemos ou deixamos de fazer, é o grande tribunal da consciência. Nós vamos nos ver com nós mesmos. Não vai ter nenhum juiz. Não. A consciência é o nosso tribunal. E ele complementa aqui dizendo essa preciosidade. O passado acha-se no fluido do homem, fluido perispirítico, e, por conseguinte, claro, do espírito. Sabemos que, filosoficamente, o que é o espírito? É a alma, princípio inteligente, e o seu corpo. A união da alma, princípio inteligente, com seu corpo, forma o espírito. O perispírito é como o espelho de todas as suas ações. Está tudo lá registrado, armazenado. E sua alma, se foi má a sua vida, contempla com tristeza suas faltas, inscritas, nos diz ele, ao que parece, nas dobras do corpo perispiritual. Então, quando há o desdobramento, o que acontece? Essas memórias afloram, facilitando o processo conectivo. Um espírito que vai se comunicar de alguma forma, seja pela psicofonia, seja pela psicografia. O que é importante entendermos isto? Que o trabalho mediúnico, o medianímico, ele nos proporciona ao médium, aos circundantes que estão no trabalho medianímico, numa mesa medianímica, ao aquele, o instrutor, aos espíritos trazidos, tudo tem que ser uma relação, de certa forma, homogênea. Todo trabalho medianímico, em verdade, se processa pela homogeneidade daquele grupo ali presente. Então, tudo que o espírito vai nos trazer está consentâneo, está uniforme e está de acordo com todos os presentes. Então, o que nós podemos entender disso? Que o trabalho medianímico, após um desdobramento, após esta interconectividade, nos serve para quê? Para o autoconhecimento. O que o Espírito está nos dizendo, nos diz respeito. E diz respeito aos demais ali presentes. E diz respeito aos desencarnados ali trazidos. Olhem que magnificência isto. Ou seja, um trabalho que vai conspirar, trabalho medianímico, para o autoconhecimento, para que nos transformemos. Vejam que o desdobramento assim nos proporciona. Voltando ao livro, verifica-se assim que nem todo desprendimento, conforme o conceito exposto, significaria desdobramento. Então, quando aprofundamos esse estudo, entendemos que nem todo desprendimento gera um desdobramento. Agora, entendemos sim que todo desdobramento é secundário ao desprendimento. E o desdobramento chamado de duplicação corpórea e bilocação. Inclusive, ao que parece,
aquele que acontece também nos processos sonambúlicos, mediúnicos ou não, tão bem estudados por Kardec. Está lá no Livro dos Espíritos. Vamos apenas lembrar que o sonambulismo é uma faculdade anímica, em que há uma independência, há um desprendimento muito acentuado. Agora, se há uma conexão com os espíritos, o que denominamos de mediunidade sonambúlica, então aí certamente esse desprendimento, então, sucedeu-se o desdobramento, para que haja um processo de uniformidade de valores, de crenças e de moralidades. Olha só como é magnífico quando nós destrinchamos, dissecamos esse estudo de tal forma. Mas vamos só a título de esclarecimento, de ilustração, vamos lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, em que Kardec nos traz um estudo sobre os médiuns sonambúlicos. Repetindo, sonambulismo, faculdade anímica, que por si só é o desprendimento. Mas se há uma conexão, cumprindo a lei de afinidade, nós estaremos diante de um processo mediúnico sonambúlico. E lá no item 172, Kardec nos informa: pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, sim. Ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, ou seja, uma faculdade anímica. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, de desprendimento, essa alma vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. E quando esta alma começa a se ver, aonde ela se encontra, é um processo de bilocação ou duplicação corpórea, caracterizando o desdobramento. E, consequentemente, se há uma inter-relação com espíritos, seria a mediunidade sonambúlica. Vejam que maravilha os estudos espíritas que nos proporcionam conhecimento e saber. Então, o que ele externa, tira-o de si mesmo, é anímico. Suas ideias são, em geral, diz Kardec, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, por não ter a influência do corpo, aliás, é uma influência mínima, é o grau de maior independência, né? Seria o sonambulismo, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos pelo seu desprendimento. O médium, ao contrário, o médium sonambúlico, é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que diz não vem de si, embora ele tenha seu colorido, que ele ceda esta instrumentalidade. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem, ou seja, um processo anímico e um processo medianímico. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com o sonâmbulo, claro. Dá-se mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma, de desprendimento, facilita essa comunicação. E aí, como foi dito, há o desdobramento, porque há o afloramento de memórias, de conteúdos e de coloridos do médium. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e se veem a si próprios, ou seja, caracteriza a bilocação. E os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles, transmitir nos seus pensamentos o que dizem, fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Mas Kardec coloca aqui porque há uma
ascendência, uma preponderância do espírito. Fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, estaria ligado à existência atual. Mas não podemos esquecer que esses médiuns trazem arquétipos, trazem sombras, trazem complexos na visão de Jung, o self, a totalidade, que é de uma vastidão que desconhecemos, das nossas experiências reencarnatórias desde quando fomos criados simples e ignorantes. Exatamente, são esses conteúdos que, pelo mecanismo de desdobramento, podem aflorar para fazerem conexão com os espíritos que irão se comunicar. Voltamos ao livro. Mas se nem todo desprendimento resultaria em duplicação corpórea, seria o desdobramento, propriamente seria metodologicamente útil aceitá-lo como a fase inicial. Ainda temos na fase inicial, para que haja o desprendimento, dentro das propriedades do perispírito, a expansibilidade e natural do processo de desdobramento, como aventado, ainda que, seguidamente, a transição entre os momentos de desprendimento e desdobramento são tão rápidos, ocorram tão rapidamente, quase instantaneamente, que se torna imperceptível qualquer alteração ou diferença. Olhem só, as numerosas pesquisas noticiadas pela literatura espírita e também pela respeitável obra metapsíquica, espiritual, parapsicológica, psicobiofísica, permitem a construção de um esquema classificatório que abranja as manifestações conhecidas. Vamos, claro que não poderemos abraçar e explicar todos dentro do nosso tempo, mas, como recomendei no início, que possamos ler, além dos mecanismos da mediunidade, pelo espírito André Luiz, Psicografia do Chico, esse fabuloso livro chamado Perispírito, do Zalmino Zimmermann. E leiam um capítulo todo que nos fala sobre todos os tipos de desdobramento, como vamos apresentar aqui em síntese. Vejamos, os desdobramentos, tá? Fizemos aqui distinção do que seja desprendimento e desdobramento. Assim, os desdobramentos podem surgir como fenômenos espontâneos, é uma faculdade espontânea, a espontaneidade, criatura que nasce com esta faculdade de se desdobrar, ou podem ser induzidos, principalmente pelos espíritos, para que haja o desdobramento e haver, então, o que chamamos de interconectividade perispirítica, para as devidas comunicações. Os espontâneos, que apresentam características mediúnicas ou não mediúnicas, ou seja, com a presença espiritual pode não haver a presença espiritual. Então, há um desdobramento, e no desdobramento o espírito se vê, a bilocação, vê o seu corpo e vê, consequentemente, aonde se encontra como espírito, sem a presença espiritual. Por isso, pode haver o desdobramento não mediúnico. Pode ser consciente ou pode ser inconsciente, e suscetíveis de se apresentar também visíveis ou não visíveis. Isso tudo dependerá da aglutinação ou condensação de ectoplasma, a tal ponto que pode, inclusive, se materializar, tipificando a chamada bicorporeidade, ou seja, tangível, visível e tangível. Os desdobramentos induzidos podem ser provocados magneticamente ou hipnoticamente.
apresentando características mediúnicas, participação de espírito propriamente, ou não mediúnicas, com a participação consciente ou não do sujeito, tornando-se também, pela aglutinação ectoplásmica, visíveis ou não visíveis. Bom, interessante aqui nós entendermos esses desdobramentos induzidos magneticamente pelos espíritos, por exemplo. Isso cumpriria a ideia do magnetismo, muito bem trazido por Mesmer, Franz Anton Mesmer. Ou seja, isso era muito defendido, principalmente na escola de Salpêtrière, na escola de Charcot. Eram os fluidistas, ação fluídica, ação magnética. E as escolas hipnóticas dos chamados sugestionistas, lá da escola de Nancy, onde dois pilares foram importantes, Brad e Berheim. Foram dois estudiosos dessas questões hipnóticas. Por exemplo, quando se faz uma regressão, né, uma regressão de memória, claro que há uma combinação, porque há um processo hipnótico induzido, há uma sugestão, escola dos sugestionistas de Nancy, mas lembremos que a palavra traz energia, a palavra traz fluidos. Então, seriam também os fluidistas. E o cliente se desdobraria. As memórias aflorariam, como ele está normalmente consciente, trazendo informações terapêuticas fundamentais para o terapeuta, para que ele possa trabalhar as questões vistas pelo cliente. Então, muito importante entendermos isto. Olha aqui esta foto de um desdobramento. Tá? Vocês podem notar aqui, há um desprendimento. E aqui vai se ver, vai olhar o corpo. Vai ver o corpo ali, na situação de torpor, e ele vai se ver, né, como espírito. E quando há o sono físico, como estamos vendo aqui, a cama aqui presente, né, a matéria está adormecida, para restauração energética. Então, essa foto aqui nos mostra o desdobramento. E aqui uma síntese dessas possibilidades que exploraríamos cada uma delas para o devido conhecimento. Então, como não temos o tempo hábil para isto, a recomendação é que isso seja lido, além do livro Mecanismos da Mediunidade, esse livro chamado Perispírito. Mas aqui estamos diante das possibilidades de desdobramento espontâneo, com presença de espíritos, mediúnico, ou não mediúnico, não há presença espiritual, embora haja um desdobramento que é espontâneo, uma faculdade anímica, quando não é mediúnico. Pode ser consciente, não consciente, pode ser visível, não visível, como falei agora há pouco, pode ser tangível e não tangível, embora possa ser visível e não tangível. Tudo dependerá da concentração e da aglutinação desse fluido vital, desse fluido animalizado chamado ectoplasma. Ou induzido, ou hipnoticamente, falando da escola dos sugestionistas, ou magneticamente da escola de Mesmer, dos fluidistas, com presença espiritual ou não, consciente ou não consciente, visível e não visível, e tangível ou não tangível. Então vejam que maravilha que é esse quadro nos trazendo todas essas possibilidades, caracterizando, obviamente, os estados anímicos e os estados medianímicos, com presença
espiritual. Os desdobramentos visíveis, tanto os espontâneos como os induzidos, falamos aqui agora há pouco, podem se apresentar tangíveis ou não. O desdobramento espontâneo, ou seja, uma faculdade anímica, ocorre com pessoas que, por suas particulares condições perispirituais, mostram-se normalmente sensíveis a uma sensibilidade a esse delicado tipo de fenômeno, o desdobramento. E a história registra inúmeros exemplos, desde Emanuel Swedenborg, Andrew Jackson Davis, até os nossos Eurípides Barçanufo, nosso querido Francisco Cândido Xavier e a Dona Ivone Pereira, entre outros, que tinham esta faculdade do desdobramento espontâneo. Pode ocorrer tanto em estado de vigília, como num estado de transe natural. Durante o sono regular, que nós já vimos, fisiológico, em que, aliás, o fenômeno acontece com mais frequência. Claro, todos nós dormimos, todos nós vamos nos emancipar, todos nós vamos nos desdobrar. Ainda que raramente, casos também têm sido observados em situações de anormalidades, de crises fisiológicas, crises mentais, estados alterados de consciência, as doenças consideradas como doenças mentais, que podem gerar e perpetrar processos de desdobramento. O desdobramento espontâneo pode mostrar um caráter mediúnico, tá? Se houver aí a intercessão, a presença espiritual, a interconectividade ou não. Caracteriza-se como mediúnico quando se serve a manifestação de uma vontade estranha ao do sujeito, do médium. Pensamento de um espírito. Mas sabemos, volto a repetir, que pode ser estranha em relação à vida atual. Mas para que haja esse processo de interconexão, tem que haver afinidade, a similitude, ou seja, a participação, o colorido do médium, que nem sempre está na atual encarnação, com vistas à orientação ou esclarecimento, ou até a mera comprovação da sobrevivência espiritual. Trata-se, aliás, de um fenômeno bem comum, como sabemos, entre os médiuns de incorporação, que, em se desprendendo e chegando ao desdobramento, chegando à interconectividade dos perispíritos, facilitam mais a ação do espírito comunicante. Sob seu equipamento físico, também atuação espiritual na nossa organização física. E aqui tem uma lei muito interessante que se estuda nas propriedades do perispírito, que é o acoplamento de ondas de frequências distintas, aonde uma estrutura muito sutil perispirítica tem que atuar na estrutura mais densa que é o corpo. Então, esse trabalho científico de acoplamento de ondas de frequências distintas foi muito estudado por Carlos de Brito Embaçaí, em que nos diz que a estrutura mais sutil se apodera das propriedades da estrutura mais densa e vice-versa, para que haja atuação no equipamento físico. Então, acompanhando conscientemente todo o processo, que não deixa, aliás, de receber quase sempre sua influência e sua sustentação. A mediunidade, no caso aqui, de incorporação que está sendo citada. A documentação farta e exuberância das ocorrências desse tipo, registradas por um contingente significativo de pesquisadores, espanca qualquer dúvida e, às vezes, chega a surpreender por sua diversidade e riqueza.
Eu sempre digo o quão a gente sabe pouco. Nós temos ainda muitas limitações. Não temos ideia da vastidão de entendimento desses campos energéticos, do perispírito. Aliás, mal sabemos do corpo físico. Estamos ainda engatinhando. Agora, imaginem quando tivermos uma amplitude maior, uma capacidade psíquica maior, claro, tudo dependendo da evolução do espírito. Evolução não só intelectual, intelectiva, mas a evolução moral, sobretudo, para termos acesso a grandes enigmas, ainda são enigmas. O que nós estamos estudando aqui, que nos embevece, é muito pouco em relação ao que nós vamos ainda aprender. O estudo das energias, dos campos energéticos, da atuação do perispírito, o que dirá da alma, o princípio inteligente que todos nós somos. Então, por isso, o autor diz aqui: chega a surpreender por sua diversidade e riqueza. Bosano, por exemplo, e nós vamos pelo encerramento aqui, só nos faltam 5 minutos, vamos trazer esse exemplo aqui, extremamente interessante, desse maravilhoso cientista Ernesto Bosano, que, entre dezenas de casos comprovados e analisados, menciona uma experiência especialmente marcante vivida pelo célebre médium William Stanton Moses, o qual assim a descreve. Vamos ver esse exemplo de desdobramento? Enquanto era ditada a mensagem, meu espírito se achava separado do corpo, ou seja, eu estava se vendo num outro local. O espírito se achava separado do corpo, olhando o corpo e olhando a si. Ou seja, estamos diante de um processo de desdobramento, de modo que eu examinava a distância em minha mão a escrever. O desprendimento já proporcionaria isto, só que ele estava se vendo também na condição espiritual. A importância dos fatos é tal que precisa de uma exposição minuciosa e atenta do que se passou. Eram 2h30 da tarde e me achava sozinho em meu quarto. Repentinamente, senti vontade de escrever. Mediunicamente, coisa que já não me sucedia há 2 meses. Sentei-me à mesa e a primeira parte da mensagem foi escrita rapidamente, depois do que passei provavelmente ao estado de transe, estado alterado de consciência. Minha primeira recordação foi a de ter me visto em espírito. Olhem só, isso caracteriza o desdobramento, porque ele se viu em espírito e viu seu corpo, junto do meu corpo, que vi sentado à mesa, tendo a pena entre os dedos e a mão no papel. Então, estamos vendo aqui desprendimento e desdobramento. Observando tudo com imensa estupefação, notei que o corpo físico estava unido ao corpo espiritual por um cordão fino, luminoso, e que os objetos materiais pareciam ser sombras, ao passo que os espíritos presentes pareciam sólidos e reais. Vejam a veracidade, a comprovação disso tudo. Por detrás de meu corpo material, achava-se Hector. Era um espírito, com uma das mãos em minha cabeça e a outra superpondo a mão direita, empunhando a pena. A pouca distância encontrava-se um outro espírito, Imperator, com alguns espíritos que há muito se comunicavam comigo e depois ainda outros espíritos que eu conheci, dispostos em círculos e observando atentamente a experiência. Do teto, ou antes, através do teto, espalhava-se uma luminosidade infinitamente doce. E por intervalos, raios azuis dardejavam o meu corpo. Cada vez que tal se produzia, eu via o meu corpo fremir e sobressaltar. Era um meio de saturação
e revigoramento dele, ou seja, transfusão ectoplásmica. Perfeito? Há uma saturação e revigoramento, o corpo se revigora mediante o fluido vital, mediante o ectoplasma. Então, os espíritos estavam utilizando o ectoplasma para o processo de saturação e revigoramento. Observei, além disso, que a luz do dia era diluída. Trabalho medianímico normalmente é feito na penumbra, que a janela parecia escurecida e que a luminosidade que permitia enxergar era de origem espiritual. Imperator explicou que eu estava assistindo a uma cena real, que me era oferecida para me instruir sobre o modo de operar dos espíritos. Interessantíssimo isto. Então eu vi Hector ocupado em escrever, mas a ação não se produzia como eu imaginava. Isto é, guiando-me a mão, impressionando-me o espírito, mas sim projetando um raio de luz azul sobre a pena. Força que, assim projetada, provocava o seu movimento, que obedecia à vontade do espírito dirigente. Então, estamos diante de uma complexidade medianímica, desprendimento, desdobramento, transfusão de ectoplasma e aqui efeitos físicos, atuando o Hector na pena e não na mão do médium. Isso chamamos de efeito físico, que é a união do fluido universal do espírito com o fluido animalizado do médium, com o ectoplasma do médium, para que haja o efeito físico. Então, com o intuito de me provar que a mão não passava de um simples instrumento não essencial à ação, foi-me a pena arrebatada da mão. Olha aí o efeito físico. E permaneceu na mesma posição, por efeito de um raio luminoso projetado sobre ela que, para maior surpresa, continuou a se mover, escrevendo sozinha. Maravilha que me arrancou uma espécie de grito, sendo logo advertido de que deveria permanecer tranquilo e não perturbar a gênese dos fenômenos. Resultou daí que grande parte da mensagem obtida foi efetivamente escrita sem o auxílio de mãos humanas, ou seja, efeitos físicos na pena, e sem nenhuma intervenção de meu pensamento e de meu espírito. Embora, repito, estava ele cedendo seu colorido. Mas me foi explicado que não era fácil escrever assim, sem o auxílio do organismo humano. Por quê? O organismo que doa ectoplasma. E que a ortografia das palavras escritas, por conta disso, em tais condições, seria incorreta. De fato, tive ocasião de verificar que tal acontecera com a parte da mensagem assim conseguida. Passado certo tempo, ordenaram-me que eu reentrasse em meu corpo e imediatamente tomasse nota de quanto havia visto. Eu já não me recordo do instante em que tal aconteceu, presumindo que o meu espírito tornou a passar pelo estado de transe. No momento em que redijo estas notas, só sinto uma leve dor de cabeça. Estou absolutamente certo do que aconteceu e o transcrevo lentamente, exatamente sem o menor exagero. Posso ter omitido certos fatos, mas nada alterei, nada acrescentei. Isso está no livro escrito por Ernesto Bozano, que vale a pena ser lido, Fenômenos de Bilocação, que é o desdobramento. Portanto, queridos irmãos, a hora já nos alcança, realmente é um estudo fascinante, é um estudo que faz pulsar nossos corações de tanta alegria, de tanta informação. Termino aqui, feliz, grato por poder participar. Passo então a palavra, já que a hora já está adiantada, à nossa querida irmã, e eu vou parar a apresentação aqui para que todos possam se ver. Muito obrigado. A gente agradece, José Henrique. Muito obrigada. Estudo maravilhoso, excelente, um ótimo assunto que a gente gosta muito de ouvir e aprender.
Eu gostaria de passar já para a Bárbara também poder falar um pouquinho com a gente. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, a gente não pode deixar de agradecer mais uma vez ao José Henrique por estar com a gente. Já fez uma parte do estudo sobre perispírito que está no nosso YouTube e aceitou mais uma vez aí fazer a nossa última aula, o último capítulo, embora fora da ordem, mas é a última aula, né, do nosso curso. Então, muito obrigada. E assim, aí a gente está encerrando então o curso, né? Graças a Deus, o ano foi de muito aprendizado. É o primeiro curso que as AMES do Estado do Rio se unem para fazer. Então, a gente, com certeza, e depender de nós, isso vai ser um padrão para os próximos anos, né? A gente se reunir. E eu queria, assim, aproveitar quem está aqui. Algumas pessoas precisam sair 9 horas em ponto. Mas para quem está aqui, que puder deixar o seu vídeo ligado, Rubinho, a gente vai fazer uma dinâmica rápida que eu queria que cada um que estivesse aqui falasse um pouco, deixasse uma mensagem para as pessoas que vão assistir esse curso gravado no YouTube. Então, a gente queria que cada um falasse um pouquinho. Aí você fica à vontade, se você puder ficar, não vai passar muito tempo, tá? Mas fica à vontade. Depois a gente faz uma oração para encerrar. Márcio, Otávio, Cláudia, se vocês puderem ligar o vídeo. E a proposta é essa. Então, é falar um pouco sobre essa experiência que a gente teve aqui ao longo do ano, rapidamente, e deixar uma mensagem para quem vai assistir o curso gravado no nosso YouTube, que em breve vai estar aí lançado. Então, vamos lá. Natália, começa você. Perfeito, Bárbara. Eu falo para quem vai assistir, né, que como para mim foi um aprendizado muito grande, a gente poder estudar, ter essa oportunidade, né, e a internet ainda favorece a gente, assim, de ouvir tantas pessoas de vários locais aqui do nosso estado, trazendo um pouco do seu conhecimento, a gente de dentro da nossa casa ter essa oportunidade de estudar a doutrina, que é uma doutrina que ela é consoladora, é uma doutrina que abraça a gente, é uma doutrina que faz com que a gente tenha aquela fé raciocinada, né, e vem demonstrando para a gente a cada dia mais sobre os ensinamentos de Jesus e como a gente deve se comportar e viver dentro desses ensinamentos, né? Então, a gente precisa primeiro aprender e começar a colocar em prática tudo que a gente aprende. Então, assim, é um estudo maravilhoso e que venham muitos outros aí, que a gente tenha essa oportunidade. Obrigada, Natália. Cássia. Bom, eu posso dizer que a oportunidade que a gente tem agora com a tecnologia de estar reunindo pessoas dos mais diversos espaços de bairros, né, que talvez no presencial a gente não conseguisse, é uma oportunidade super valiosa, e a gente poder estar pertencendo a esse grupo também de troca, de crescimento, de aprendizado, de pertencimento, né, e a gente consolidar em nossos corações um referencial, né, uma filosofia existencial, né, e aprofundar naquilo que a gente entende que é o sentido da vida, né, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, né? Então, se a gente puder ter esse espaço tão valioso dessa troca, eu acho que é uma oportunidade imperdível. Obrigada, Cássia. Cássia Ravena. Falar um pouquinho. Então, meninas, eu não participei do curso de vocês, né? Uma pena, porque eu estou vendo que realmente foi muito importante, né? Porque nós estamos sempre aprendendo e precisando aprender mais sobre essa doutrina maravilhosa, né? E eu acompanho o trabalho de José Henrique já há algum tempo, né? E eu participo de um grupo da AME lá de Blumenau, que a gente se reúne toda quarta-feira, né? Eu moro em Cantagalo, não sei se vocês já ouviram falar, que é no interior, né,
do estado do Rio, próximo a Nova Friburgo, né? Então, que bom, fiquei feliz em ouvir, né, que vocês participaram desse curso, né? E sempre que há oportunidade, né, de nós participarmos para aprendermos e refletirmos, né, acerca de coisas importantes a respeito da nossa doutrina, com certeza é muito válido, né? Queria agradecer a vocês pela oportunidade de participar hoje, agradecer ao José Henrique, né, que através dele que eu soube para poder participar, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos. E vai ficar, todo o curso vai ficar disponível no nosso YouTube gratuitamente, então a gente vai Tá poder bom. compartilhar. Obrigada. Márcio, nós que agradecemos. Márcio, está por aí? Oi, Pode falar. Se quiser, abre o vídeo, se você se sentir à vou falar, vontade. vou falar. Queria agradecer a vocês, a minha presença não foi 100%, né, diante até da correria, mas a doutrina é maravilhosa. Eu frequento o Centro Espírita Leon Denis, né, em Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, capital, né. Tenho aprendido muito com vocês e com certeza ano que vem eu vou me dedicar mais, entendeu? Porque é a doutrina do Cristo. Só isso. Obrigada, Márcio, obrigada. É Ok. difícil mesmo, né? Online, a gente tenta tornar mais fácil de se encontrar, mas a gente sabe, né, como é. Então, obrigada por estar conosco. Ok, obrigado. Boa noite. Cláudia, boa noite. Cláudia, você tá por aí? Oi, Bárbara. Bem, eu queria agradecer a você, principalmente, por ter me convidado para participar, né, para dar uma aula, coisa que eu não costumo dar. Foi uma experiência muito gratificante para mim. Eu aprendi muito, muito mesmo, porque você me deu um assunto que eu não conhecia e eu tive que estudar muito para poder falar sobre isso e adorei, né? E assim, para as pessoas, de um modo geral, eu gostaria de dizer que a gente está aqui para aprender, né? É para isso que a gente está aqui encarnado. Então, esse aí é um caminho bom, né? A AME abriu uma boa porta para todos nós. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Zé Henrique, quer falar alguma coisa aí, antes da gente encerrar? Não, só agradecer a oportunidade, né, de inserir nesse estudo o Núcleo Friburgo, que agora pertence à AME Carioca. Eu sou membro do núcleo, né, presidente, né, do Núcleo Nova Friburgo, mas, né, adeso, né, à AME Carioca. Então, agradeço a oportunidade, o convite, e fico muito feliz em poder compartilhar todo um trabalho, todo um estudo. E espero, mais uma vez, a gente que possa compartilhar outros trabalhos no futuro. Que é exatamente isso que vai realmente ilustrar e preencher nossas almas com muita gratidão e alegria. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, então posso fazer a oração final? Tudo bem, Natália? Se o neném não acordar, tá tudo certo, vamos lá. Então, fazer a oração final e acho que a minha oração final já vai ser um pouco do meu fechamento também aqui para contribuir. Mestre Jesus, nosso amigo, nosso maior exemplo, Maria Mãe Santíssima, e toda a espiritualidade de luz e amor que rege, que guia exames, Dr. Bezerra, nossa querida doutora Marlene Nobre, que nos acompanha. Muito obrigada. Gratidão por toda a ajuda, por todo o impulsionamento que tem nos dado, que nos deu, para dar esse passo já tão esperado pela espiritualidade, quando se falando das exames do Estado do Rio. Embora esse curso tenha também tido contribuição da AME São Paulo, com os colegas,
É isso, meus amigos. Separados, como diria Dr. Bezerra, separados nós somos apenas ponto de vista, mas juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Já era esperado que, num primeiro momento, as AMEs seriam formadas em separado, né? Cada uma na sua cidade. Mas também já era dito que, num segundo momento, a gente precisaria se reunir para nos fortalecer. E é esse momento agora. Gratidão por estar aqui com vocês. Gratidão por esse primeiro curso, primeiro estudo. E que seja o primeiro de muitos. Muito obrigada. Assim seja. Sim, sim. Então, Obrigada. um bom final de ano para todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E fica todo mundo de olho aí que a gente vai fazer umas enquetes para pensar o que vai ser o curso do ano que vem. Feliz Natal Maravilha. para todos. Obrigada, José Henrique, pelo estudo de hoje. Obrigada a presença de todos. Compartilhar aqui esse momento. Achei uma xará hoje, ó, viu? É, isso mesmo. Feliz Natal para todos. Feliz Feliz Natal, um Natal para abraço. todos. Um beijo, Um abraço. obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.